Bora para 491. Ó, vários experimentos foram realizados para o estudo da reação entre óxido de cálcio e água, né? CaO e água, produzindo hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, né? Que é uma base. Essas formulinhas serão bem trabalhadas pelo Virgílio e pelo Vladimir no setor 131, tá bom? Para que nosso trabalho fique bem legal. A temperatura final aí, medida ao final de cada reação, está registrada na tabela. Então, gente, o que ele fez aqui? Ó? Ele colocou 4 experimentos, a quantidade em mol de óxido de cálcio, que é o CaO, né, a variação, X embaixo, no último, de água também, Y embaixo, a quantidade total de material reagente, ó, 1 mais 0, 1, 0,8 mais 0,2, 1, 0,7 mais 0,3, 1, X mais Y, 1. E deu aqui as temperaturas. Note uma coisa, gente, é o seguinte, quando ele coloca 1 mol de CaO e nada de água, significa que não vai ter reação nenhuma aqui. Quando não tem reação, a temperatura está 25. Quando ele faz a reação, 0,8 para 0,2, o que acontece? Olha só, 0,8 para 0,2 você tem um aumento de temperatura. Se a temperatura aumentou, significa o que, gente? Quando reagiu. Quanto mais reage, mais a temperatura aumenta. Dá uma olhada, ó. Quando ele coloca 0,3, porque aqui 0,2 vai estar reagindo com parte desse 0,8. Quando ele coloca mais, reage mais, a temperatura aumenta ainda mais. Nós vamos mostrar isso na reaçãozinha para você. Significa que a temperatura está aumentando conforme vai reagindo bastante, né? Significa o que, gente? Que está liberando mais energia. Se libera mais energia, o processo que libera energia é chamado de exotérmico, embora a gente vai trabalhar isso na termoquímica mais pra frente, tá bom? Beleza? Só que dá pra gente perceber que o processo é exotérmico sim. E aqui ele colocou a temperatura final e deixou o TF aqui pra gente. Aí ele fala o seguinte, analisando os valores dados da tabela e conhecendo a estequiometria, podemos afirmar que os valores de X e Y, para que a temperatura final da reação seja a maior possível, são 0,6 e 0,4 respectivamente. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Para que você tenha a maior temperatura possível aqui, a reação tem que acontecer mais intensamente possível. O que é acontecer mais intensamente possível? É quando reagir completamente esse 1 aqui. Ou seja, quando não tiver excesso nenhum. Porque, por exemplo, quando você pega 0,3 e 0,7, eu vou te mostrar aqui na reação, ó, que a proporção que a gente tem aqui é 1 para 1. Dá uma olhada, gente, ó. Como a proporção aqui é 1 para 1, certo? Quando ele colocou lá, por exemplo, 0,2 e 0,8, então se eu colocar aqui, ó, 0,2 e 0,8, 0,2 vai reagir com 0,2. Então eu vou ter um excesso de CaO, né? Você entendeu? Agora, qual que seria a reação mais intensa possível? Né? Se a proporção é 1 para 1, o que a gente deveria usar aqui? A gente deveria usar 0,5 aqui, olha isso, ó, 0,5 aqui e 0,5 aqui. Por quê? Porque a soma tem que dar 1, tá vendo, ó? Agora, se você usa 0,5 e 0,5, como a proporção é 1 para 1, como eu mostrei agora mesmo na reação para vocês, né, são a máxima quantidade que você consegue reagir de Y com a máxima quantidade que você consegue reagir de X. Essas máximas quantidades acarretaria numa temperatura maior possível. Concorda? Então a letra A tá incorreta. Né? Não é 0,6 e 0,4 que vai gerar a maior temperatura possível. Nada a ver. Seria 0,5 e 0,5. Para não ter excesso e a reação ser mais intensa possível. Usar o máximo de Y e o máximo de X. Certinho, galerinha? Na letrinha B, ó, o reagente limitando a reação do experimento 3 é o óxido de cálcio. No experimento 3, 0,7 e 0,3 ele usou. Vamos ver? Vamos lá? Ó, então eu montei aqui para você, ó, no experimento 3. Ó, a proporção é 1 para 1. Vamos jogar um deles? Então ele usa 0,7 de CaO e 0,3 de água. Vamos jogar o 0,3. Joguei o 0,3 e coloquei o X. A hora que eu coloco o X dá 0,3 também, porque é 1 para 1, né? Então, de CaO reage. Se ele colocou 0,7, 0,7 menos 0,3, 0,4. Então eu teria um excesso de 0,4 mol. E o reagente limitante seria a água. O que ele falou? Que o reagente limitante é o óxido de cálcio. Não. O reagente limitante no experimento 3 seria a água. Gente, está falsa a letra B. Na letrinha C ele fala o seguinte, a quantidade de produto formado no experimento 2 é aproximadamente 15 gramas. Vamos lá? Vamos montar? Então eu copiei a equação de novo, certinha, proporção 1 para 1 e tal. Lá no experimento 2 ele usou 0,8 e 0,2. Então se eu colocar 0,2 aqui e colocar um X aqui vai dar 0,2, é 1 para 1, né? Mas ele colocou 0,8, então eu teria 0,6 mol de excesso desse, certo? Então nesse experimento 2 o CaO está em excesso e a água é o reagente limitante, nesse experimento 2, tá? Bom, o que eu faço então? Eu ignoro o carinha que está em excesso, que é o CaO, e trabalho com o limitante. 1
mol disso está para 1 mol disso, mas 1 mol disso já calculei direto a massa molar aqui, tá? 40 mais 16 mais 1, 17 vezes 2, dá 74. Se 1 mol está para 74, 0,2 que ele colocou, x já sai a massa prontinha. Gente, essa massa dá 14,8, tá? Gente, aqui eu fiz direto, tá? Que a gente está acostumado a fazer 1 mol, depois transformar embaixo, tá? Eu já fiz direto, só para economizar o tempo aqui. Então eu fiz aqui, multipliquei em cruz, né? Então é uma relaçãozinha mol-massa, tranquilo, viu, gente? Isso deu 14,8 gramas, aproximadamente 15, é exatamente o que o carinha falou na letrinha C. Na letra D ele fala, então a letra C é a resposta do exercício, tá? Na letra D, gente, ele falou aí para nós que a relação molar estequiométrica na reação do experimento é 4 para 1, nada a ver, relação molar é 1 para 1, né? A reação que ocorre entre óxido de cálcio e água é um processo endotérmico, não exotérmico, como eu já comentei no início, porque a temperatura está aumentando, então está liberando energia. Então o processo é exo, tá bom? Então realmente aí 491, alternativa C para você.